Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Agora é hora de deixarmos Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar. Agora, nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que Deus entre em nós. Liturgia de 5 de maio de 2021, na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro, quarta-feira da quinta semana da Páscoa. A cor litúrgica é branca. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Que o vosso louvor transborde minha boca, meus lábios exultarão, cantando de alegria, aleluia. Salmo 70, versículos 8 e 23. Oração do dia. Ó Deus, que amais e restituís a inocência, orientai para nós retificando. Ó Deus, que amais e restituís a inocência, orientai para vós os nossos corações, para que jamais se afastem da luz da verdade os que tirastes das trevas da descrença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 122, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4a, 4b ao 5º, refrão é o 1º. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto,
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículo 4. Foi de onde foi tirado esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículos do 1º ao 8º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, é um leigo da Igreja Católica Apostólica Romana, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Eu sou a videira, é o título. João 15, versículos do 1º ao 8º. Ao transmitir esta alegoria a seus discípulos, possivelmente Jesus tivesse em mente o frontão do Templo de Jerusalém, onde se erguia na época o símbolo de Israel, uma videira de ouro. Aliás, no Antigo Testamento acha-se o mesmo símbolo para designar o povo escolhido. Em Isaías, o Cântico da Videira registra a decepção do Senhor por não encontrar frutos na vinha em que ele investira suas esperanças. Aqui, Jesus deixa claro que ele, sim, é o verdadeiro Israel. Nele está sintetizado o povo de Deus. E só participam desse povo aqueles ramos que nele estão enxertados. Quem se deixa amputar desse tronco perde a seiva do Espírito Santo, perde o contato com a fonte de vida para murchar, secar e ir ao fogo. Os iconógrafos do Oriente, evidentemente inspirados pelo apóstolo São Paulo, viram nesta alegoria uma imagem da igreja onde Cristo é o tronco e nós somos os ramos. De fato, estamos diante de um mistério de comunhão, koinonia, mantendo uma vida comum com Cristo. Nós somos igreja. Fica, pois, evidente a necessidade de uma simbiose com Cristo, uma participação em sua vida sempre renovada no contato permanente com sua palavra e seus sacramentos.
Sim, esta simbiose permite o surgimento de frutos, um deles, em especial, o fruto da unidade orgânica de Cristo e dos seus, sua união no amor. E uma virtude é sinal dessa pertença ao tronco. A obediência, marca essencial da dependência humana em relação a Deus. E Jesus não escolheria ao acaso esta imagem da videira para falar de si mesmo. A vinha supõe a ideia de plantação que exige cuidados. Além disso, a vinha produz o vinho, imagem do sangue derramado por nossa salvação, ainda que verdadeiramente Jesus antecipa seu sacrifício. O mesmo vinho inebria, inflama, aquece os corações, afastando a frieza que entorpece e paralisa o homem. Alusão à ação do Espírito Santo, sem o qual a igreja iria estagnar-se, incapaz de anunciar a boa nova, incapaz de dar frutos de salvação. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Graças a mim é que produzes fruto. Oséias, capítulo 14, versículo 8b. Vamos ao santo do dia, é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com, mas eu quero, antes de transmitir a biografia do santo do dia, eu quero dizer para todos vocês, meus seguidores, aqueles que estão sempre acompanhando essas imagens e os textos nos meus endereços eletrônicos, que podem utilizar à vontade. Podem usar livremente para a evangelização. Entrem no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/, e usem à vontade para salvar nossos irmãos que estão perdidos desse mundo profano. Vamos tentar salvar cada vez mais nossos irmãos. Foi o que mandou Jesus: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. O santo do dia 5 de maio é Santo Ângelo. Santo Ângelo nasceu em Jerusalém em 1185. Seus pais eram judeus convertidos. Aos 18 anos, entrou na Ordem do Carmo, no mosteiro da Palestina, onde foi ordenado sacerdote. Recebeu muitas graças do Senhor, sobretudo o dom da profecia e dos milagres. Foi enviado a Roma para defender os interesses de sua ordem. Segundo a tradição, Ângelo e os primeiros carmelitas foram para Roma a fim de obterem do Papa Honório III a aprovação da regra do Carmelo. Em Roma conheceu Francisco de Assis, de quem previu morte pelo martírio. Dali partiu para Sicília a fim de converter os hereges cátaros. Os cátaros acreditavam que o homem, na sua origem, havia sido um ser espiritual e, para adquirir consciência e liberdade, precisaria de um corpo material, sendo necessárias várias reencarnações para se libertar. Eram dualistas e acreditavam na existência de dois deuses, um do bem, Deus, e outro do mal, Satã, que teria criado o mundo material e mau. Estas ideias contrariavam a fé católica e foram consideradas heresias. Na Sicília, lutando contra a ideia dos cátaros, Santo Ângelo converteu a amante de um rico senhor que levava a vida de pecado. Por vingança, este mandou assassiná-lo. Santo Ângelo foi morto em 1220, enquanto pregava na igreja de São Tiago de Licata. Sua veneração se manteve até os nossos dias, sendo invocado pelo povo e devotos nas situações de suas dificuldades. Os primeiros padres carmelitas da América difundiram a sua devoção
construindo igrejas, nomeando as aldeias que se formavam e expandiram o seu culto. Também chegou ao Brasil. Reflexão. A fé do cristão deve ser enraizada na história. Mais do que louvores ao Senhor, o serviço ao próximo é parte essencial da vida dos seguidores de Cristo Jesus. Santo Ângelo soube conjugar fé e obras, agindo sempre em favor daqueles mais abandonados e lutando pela verdade da fé na igreja. Morreu defendendo a justiça, mereceu a coroa da santidade. Para nós fica o exemplo de Santo Ângelo, que nos convida a viver a nossa fé com plenitude e fidelidade. Oração. Ó Deus, de admirável providência que no mártir Santo Ângelo destes ao vosso povo, pastor corajoso e forte, concedei-nos pela sua intercessão ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Ângelo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E do aramaico eu clamo, Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. E a nossa esperança é que ele nos leve para a eternidade, onde viveremos como anjos. Teremos uma vida glorificada. Bom, hein? Para isso temos que nos reconciliar com Deus, porque somos pecadores. Temos que pedir perdão sempre, para que não morramos em pecado grave. Shalom. A paz de Deus para todos vocês.